Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Cripto Rico. Meu nome é Henrico Vidal e hoje a gente vai falar sobre o que aconteceu ontem. Sim, finalmente o Sam Bankman-Fried foi preso nas Bahamas e é exatamente o que eu tenho aqui na tela para vocês. O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, é preso nas Bahamas após Estados Unidos apresentarem acusações criminais. Isso saiu ontem de noite, tá bom? E é o seguinte, eu tenho algumas coisas muito cabeludas para falar para vocês sobre isso daqui, o porquê que ele pode ter sido preso realmente antes dele fazer aquele depoimento, né, no Congresso americano, que a gente falou ontem também que ia ser feito, tá? Então já se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilha para todos os amigos, para todo mundo entender essa história um pouco mais a fundo e tá sempre atualizado aí, que só esse canal fala, mano. Esse canal é brabo, mano. Se você não tá inscrito ainda, eu não sei nem o que você tá fazendo na vida, tá ligado? Mas vamos ler aqui a matéria e eu vou falar as minhas ideias sobre tudo isso daqui, tá bom? O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi preso pelas autoridades das Bahamas na noite de segunda-feira, depois que o procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York compartilhou uma acusação selada com o governo das Bahamas, preparando o terreno para extradição e julgamento nos Estados Unidos para o ex-criptobilionário no coração do colapso da bolsa de criptomoedas, a FTX, né? Sua prisão é a primeira ação concreta dos reguladores para responsabilizar os indivíduos pela implosão multibilionária da FTX no mês passado. Antes da sua prisão ser anunciada, esperava-se que Bankman-Fried testemunhasse virtualmente perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara na terça-feira, mas seus advogados disseram à CNBC que ele não comparecerá. A deputada Marcine Waters de Calife, que supervisiona esse comitê, disse que ficou surpresa com a prisão dele e desapontada com o fato de o Congresso não poder ouvi-lo na terça-feira. Damian Williams, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, disse no Twitter que o governo federal antecipou uma ação para revelar a acusação pela manhã. Andrew Ross Sorkin, da CNBC, relatou que as acusações contra Bankman-Fried incluem fraude eletrônica, conspiração para fraude eletrônica, fraude com valores mobiliários, conspiração para fraude com valores mobiliários e lavagem de dinheiro. Enquanto isso, a Securities and Exchange Commission, a SEC, entrou com uma ação civil contra Bankman-Fried na terça-feira, alegando que o ex-CEO da FTX se envolveu em um esquema para fraudar investidores de capital na FTX. O documento diz que Bankman-Fried levantou mais de 1,8 bilhão de dólares de investidores que, sem o conhecimento desses investidores, beneficiar e ajudar a crescer seu império de cripto. O procurador-geral das Bahamas, Ryan Pinder, disse que os Estados Unidos provavelmente solicitarão sua extradição. A Força Policial Real das Bahamas confirmou sua prisão e disse que ele compareceria ao Tribunal de Magistrado em Nassau na terça-feira. Em um comunicado, o primeiro-ministro das Bahamas, Philip Davis, disse: "As Bahamas e os Estados Unidos têm um interesse comum em responsabilizar todos os indivíduos associados à FTX que possam ter traído a confiança pública e infringido a lei." Enquanto os Estados Unidos estão buscando acusações criminais contra o SBF individualmente, as Bahamas continuarão suas próprias investigações regulatórias e criminais sobre o colapso da FTX, com a cooperação contínua de seus parceiros reguladores e policiais dos Estados Unidos e em outros lugares. Os reguladores das Bahamas e os advogados da FTX travaram uma batalha contundente nas câmaras e no Tribunal da Opinião Pública. Na segunda-feira anterior, os advogados da FTX acusaram o governo das Bahamas de supostamente trabalhar com Bankman-Fried para retirar os ativos da FTX do controle da empresa e colocá-los em carteiras de cripto controladas pelos reguladores das Bahamas. A prisão de Bankman-Fried pela polícia das Bahamas, bem como sua esperada extradição, sugerem que uma estreita cooperação entre Bahamas e Estados Unidos continuará a evoluir durante o processo de falência. As Bahamas e os Estados Unidos têm um tratado de extradição em vigor desde o início do século XX, quando as Bahamas ainda estavam sob o controle britânico. O atual tratado foi assinado em 1990 e exige que a parte solicitante forneça um mandado de prisão emitido por um juiz ou outra autoridade competente. Em novembro, a FTX e suas filiadas entraram com um pedido de falência e Bankman-Fried renunciou ao cargo de CEO.
A empresa de negociação de criptomoedas implodiu de maneira espetacular após a corrida dos ativos, semelhante a uma corrida bancária. Ou seja, todo mundo começou a sacar tudo que tinha e isso causou um dos motivos da FTX ter colapsado foi exatamente isso. O colapso da FTX foi precipitado quando os relatórios da CoinDesk revelaram uma posição altamente concentrada em moedas FTT auto-emitidas que o fundo de hedge Alameda Research de Bankman-Fried usou como garantia para bilhões em empréstimos de criptomoedas. A Binance, uma bolsa rival, anunciou que venderia sua participação na FTT, provocando uma retirada maciça de fundos. A empresa congelou ativos e declarou falência dias depois. Relatórios posteriores afirmam que a FTX havia misturado fundos de clientes com fundo de hedge cripto de Bankman-Fried, Alameda Research, e que bilhões em empréstimos de clientes foram perdidos ao longo do caminho. Bankman-Fried foi substituído por John J. Ray III, que supervisionou a falência da Enron. Ray está programado para testemunhar perante o Congresso esta semana. Comentários preparados divulgados na segunda-feira, Ray disse que a FTX entrou em uma farra de gastos no final de 2021 a 2022, quando aproximadamente 5 bilhões foram gastos na compra de uma miríade de negócios e investimentos, muitos dos quais podem valer apenas uma fração do que foi pago por eles, e que a empresa fez mais de 1 bilhão em empréstimos e outros pagamentos. Ray também confirmou relatos da mídia que os fundos dos clientes da FTX foram misturados com ativos da Alameda Research. A Alameda usou fundos de clientes para negociação de margem que os expôs a perdas massivas, disse Ray. Especialistas jurídicos disseram à CNBC que se o governo federal prosseguir com as acusações de fraude bancária ou eletrônica, Bankman-Fried pode pegar prisão perpétua sem a possibilidade de liberação supervisionada. Uma punição tão severa seria incomum, mas não extraordinária. O mentor do esquema Ponzi, Bernie Madoff, foi condenado a 150 anos de prisão, uma sentença de prisão perpétua efetiva. O colapso da FTX já desencadeou o fim da BlockFi Lending e desordenou todo o espaço das criptomoedas. Qual que é a minha visão em relação a tudo isso? Tem 2 pontos que eu quero entrar com vocês aqui agora. Um deles é de certa forma uma conspiração e outro é baseado na realidade. Sim, foi cometido um crime e ele tem sim que ser preso. Isso que aconteceu era algo já de se esperar, só que demorou demais para isso acontecer. E aí entra o ponto da conspiração, que no meu ver é totalmente lógico que pode ter acontecido. Ele provavelmente estava querendo cooperar com a galera que causou tudo isso, porque a gente já viu que a FTX parecia estar relacionada com algum tipo de esquema de corrupção, de lavagem de dinheiro do Partido Democrata Americano, tá bom? O partido do Joe Biden. Inclusive várias coisas começaram a se encaixar ali depois que aconteceu tudo isso, como por exemplo, a entrada do Gary Gensler na SEC causou com que o token FTT explodisse exponencialmente. Então, é possível que esteja conectado esse tipo de coisa, tá bom? Então, alguns pontos na minha visão que devem ser levados em consideração. Possivelmente, o fato dele ter aberto e falado que ia depor no Congresso, pode ser que as autoridades de todo esse esquema ficaram com muito medo do que ele ia falar. Porque lá ele não ia ter a colinha que ele teve enquanto ele estava dando entrevista em vários outros lugares, tentando fazer com que a ideia de que o colapso da FTX não foi um esquema de corrupção ou um crime efetivamente, mas sim uma falta de cuidado com negociações. Basicamente uma forma de dizer assim, beleza, eu fiz os investimentos errados e deu errado. Isso era a ideia que eles queriam colocar tanto na mídia quanto para ele mesmo, para que todo mundo se safasse. Tipo assim, beleza, gente, eu cometi um erro, eu coloquei dinheiro nos lugares errados e foi basicamente investimentos mal feitos que eu fiz, por isso que não foi um crime, mas sim só investimentos mal feitos. Essa era a ideia que a mídia queria passar, essa era a ideia que o próprio Bankman-Fried tentou passar, mas todo mundo viu que isso não colou. E no fim das contas, ele ia ser pressionado a fazer exatamente o que ele ia fazer hoje, que era depor no Congresso, né, para depor toda a história, para falar e abrir o bico. E provavelmente, por que ele foi preso ontem? Justamente para ele não abrir o bico. Então agora eles têm ele preso e dessa forma eles podem chegar lá nele, dentro da cadeia, que isso acontece demais, e falar assim, é o seguinte, meu brother, você é um nerdão aí,
vegano maluco, que se você abrir a boca, você tá aqui dentro com a gente e você vai morrer, tá? Então, ó, boca fechada, você cometeu todos os crimes, você vai pagar por isso sozinho. Então, assim, a minha visão dessa prisão de ontem, primeiro de tudo, tinha que ser preso de qualquer forma, porém, não só ele devia ser preso, como todo mundo que estava no esquema. Desde ele em si, que causou tudo isso, que tornou possível tudo isso, né? A ex-namorada dele também, que era também CEO a cofundadora da Alameda Research, como também todos os políticos envolvidos nesse esquema, que eu tenho certeza que tem coisa muito mais cabeluda por trás, de lavagem de dinheiro, de financiamento de campanha por fora, de roubo de pessoas comuns justamente para financiamento de campanha e etc. Por mais que eu quisesse que ele tivesse sido preso, possivelmente se ele não tivesse sido preso agora e tivesse testemunhado na frente do Congresso, muito mais gente teria sido preso também, tá? Mas agora basicamente ele vai tomar toda a culpa nas costas, sendo que tem muita gente grande por trás também, que eu tenho certeza que vai sair impune justamente pela prisão dele ontem. Então, assim, na minha visão, a prisão dele ontem foi um caso de calar a boca dele perante a todo mundo e todo o Congresso, tá? Então, possivelmente, ele foi preso como uma forma de amenizar as perdas para o Partido Democrata e para políticos envolvidos nesse caso de corrupção, tá? Então, assim, me deixa pelo menos um ar de vingança, tá bom? No sentido de que, gente, vou abrir o bico. Beleza, vai abrir o bico? Então você tá preso e agora se você falar alguma coisa você vai morrer. Se você não quer cooperar com a gente, você morre, tá? Então, isso acontece demais. A gente viu muitos bilionários nas criptos morrendo por falar demais, tá bom? Inclusive, vai sair um vídeo aqui nesse canal sobre esse tipo de acontecimento que aconteceu demais já. Foram mais de 4 bilionários que já morreram por falar demais, tá? Então, eu quero que você se inscreva nesse canal, ative o sininho para você ficar sabendo de tudo, beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido um pouco mais qual que é a minha visão em relação a essa prisão do Sam Bankman-Fried. Então é isso aí, galera, tamo junto demais, vamos ficar aqui com cripto e até a próxima.